Olá, meus caros amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para continuarmos a nossa incrível playlist Transforme-se, que de praxe acaba caindo todo sábado. Alguns sábados a gente coloca outras coisas, mas geralmente Transforme-se é aplicado de sábado para que as pessoas consigam ter uma visão melhor sobre seus problemas, a ótica de sua vida, poder ter realmente uma comparação por meio de parábolas, histórias budistas, koans budistas que aconteceram realmente, pessoas que existiram de verdade, passaram por situações que eu tenho certeza que vocês estão passando por isso. Essa playlist origina-se em meio à solicitação de inscritos que estavam passando por problemas emocionais, problemas mentais, problemas de ansiedade, depressão, tristeza sobre a vida, sobre as condições que nós temos hoje ao longo de nossa vida. E aí eu trago essas playlists para que vocês possam se espelhar e aprender por meio desses ensinamentos incríveis budistas. De praxe, eu vou ler um capítulo de um livro. Esse livro eu vou falar só no final, vou explicar quem é a autora incrível desse livro, mas até então o que interessa pra gente é a história. Então sentem-se e acomodem-se e escutem essa incrível parábola, ou como se diz no budismo japonês, nesse incrível koan. Certo dia, Sakra Devonan Indra perguntou a Buda: como posso proteger aqueles que queiram praticar o Dharma? Buda respondeu perguntando: você pode ver o Dharma que quer proteger? Onde está? O desejo de proteger o Dharma é como o desejo de proteger o próprio espaço. Praticantes protegem o Dharma a si mesmos ao viver na verdade. O Dharma significa a lei verdadeira. No budismo, se refere aos ensinamentos de Buda, que se caracterizam por impermanência, ausência do eu ou não eu, a lei da causalidade e interdependência e o nirvana, que seria o estado de paz e tranquilidade. Indra é uma deidade indiana. A relação entre Budas e deidades é diferente de outras tradições. Os seres celestiais costumam descer dos céus para pedir ensinamentos aos Budas. A intenção de Indra é boa, mas está dual. Faz uma separação entre os ensinamentos e os praticantes dos ensinamentos. A única maneira de proteger os ensinamentos é vivenciá-los. Por isso, Buda responde que quem vive a verdade é quem protege o Dharma e a si mesmo. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora pode vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata, ou seja, de Buda. O poema acima é citado antes de um mestre ou uma mestra expor os ensinamentos de um Buda. O Dharma é como um oceano, profundo e sutil. Raras pessoas o encontram em muitas eras. Se o encontrarmos, devemos esclarecer o verdadeiro significado dos ensinamentos. Isso é preservar a verdade e o caminho. Essa parábola é bem difícil porque remete às necessidades de se entender o que é Buda e os conceitos búdicos. De novo, Buda é um estado de consciência elevado. Não é a personificação de ninguém ou de um Deus, que as pessoas não entenderam até agora e colocam Buda como se fosse um Deus. Buda não é um Deus. O budismo não acredita em Deus. O budismo acredita na elevação natural da consciência e, obviamente, a elevação dos seres por meio de cada vez mais um contínuo aprendizado e entendimento de milhões e de milhões de aspectos da vida. Então, Buda é um estado de elucidação da sua consciência perante a sua existência, ok? Muito bem. Quando ele fala sobre o Dharma e coloca o Dharma como vários fatores, no caso a impermanência, a ausência do eu, a lei da causalidade e a interdependência e o nirvana. Vamos entender alguns preceitos, e acho que esses preceitos eu vou dar só um resumo para vocês, porque fazem parte, obviamente, de vídeos específicos a serem tratados. E como a parábola nos remete aos princípios básicos, que são as 4 nobres verdades que são colocadas. Existem 4 nobres verdades que são apresentadas dentro dessa parábola. Uma delas é a questão da impermanência.
Impermanência é uma necessidade das pessoas entenderem que tudo tem um começo, um meio e um fim. Tudo. Desde questões materiais, como um telefone que você compra e quebra, um carro que você compra e quebra, uma casa que você compra e precisa de reformas, tudo aquilo tem um tempo de existência, da mesma maneira que você tem um tempo de existência. Você tem um tempo de existência físico, onde seu corpo vai adoecer e você vai morrer. Você vai morrer, por mais que tenha pessoas que nem tenham entendido nisso, mas você morre. A impermanência das emoções, onde todas as suas emoções elas são inconstantes. Você pode acordar feliz, contente, completamente feliz dentro de uma situação, mas depois de algumas horas você recebe uma notícia triste, você chora, você sofre e depois disso você é acalentado pelos amigos. Então, toda a sua vida ela é feita de nuances, de impermanências. Impermanências de pensamentos, você pode ter um ponto de vista que depois você acabe mudando, entendendo certas situações que mudem o seu ponto de vista dentro daquele princípio. Então, tudo torna-se um fator mutável. Esta é a impermanência dos fatores. Tudo que é criado tem um tempo de vida e vai ser destruído, vai entrar em deterioração ou vai ser consumido, sendo dentro do seu microcosmos, ou seja, fatores que dependem de você, que são causados por você, ou fatores externos gerados por outros. Isso é um dos princípios mais interessantes que Buda, ou seja, a consciência búdica que é passado daqueles que realmente têm essa percepção, eles trazem para toda a humanidade. Parem de se apegar às coisas, porque as coisas elas não vão se apegar a você. No momento de sua morte, as suas coisas vão passar para outras pessoas. E aí é que gera o grande problema. Então entenda a questão do apego e do desapego. Isso é um fator de impermanência. O não eu, este é um problema muito sério também, e aí já envolve um processo da filosofia budista dentro dos estudos dos sutras e o entendimento do que é o eu e o não eu, a ausência do eu, a retirada do eu de nossas vidas. Lembrando que o eu não está relacionado ao ego, o apego. O eu é um conceito que você predetermina em sua existência. É complicado? É. Lembrando, novamente, não estamos lidando aqui com o eu como um ser psicológico ligado aos estudos de Freud e tudo mais. O eu independe disso. O eu é um fator de vários pensamentos, várias atitudes, vários comportamentos registrados por você ao longo de sua vida. Este é um eu que ele é composto e elaborado por você. Este eu, ele indifere da questão do isso é meu, eu quero, eu preciso. Esse eu é um registro daquilo que você é. Há necessidade de apagar esse registro, de gerar uma ausência desse eu como um apego, ou como uma forma de pensamento, ou como o princípio da sua existência, para que você tenha uma consciência mais nobre e projetada para o vazio. Quando você gera o vazio de sua existência, você está começando a projetar a sua consciência para fatores mais nobres, que ficam longe de características de impressões psíquicas, impressões sensoriais, impressões mentais, impressões emocionais de quem é você ao longo de uma vida. De novo, você como ser, como indivíduo, você tem uma existência. Ao longo dessa existência, você vai registrando várias impressões físicas, emocionais, mentais, e isso tudo ao longo de suas impressões relacionadas aos seus desejos, aos seus vícios, ao seu ego, a tudo aquilo que cria quem você é hoje. O que você gosta, o que você come, o que você quer, o que você deseja, tudo. Tudo isso é acometido como um registro psíquico, um registro real daquilo que você é. Na hora que você anula isso e gera um não eu, você está apto a entrar numa consciência búdica. É difícil? É, seja bem-vindo ao budismo.
É. E não é o apego, por incrível que pareça. Eu também penei para poder entender isso. A lei da causalidade. Tudo é feito por meio de princípios relacionados a causa e efeito. Não necessariamente se baseando em um karma, mas a lei natural. Quando a gente faz coisas boas, as coisas boas elas vêm para nós. Nós atraímos pessoas boas, nós atraímos intenções boas. Quando você faz uma ação prejudicial a alguém, você está se prejudicando e prejudicando os demais. Além, obviamente, de gerar mau exemplo àquilo que lhe é ensinado, à vida. Então nós trabalhamos princípios de causa e efeito. Ação e reação. Você é aquilo que você faz, você é aquilo que você pensa, você é aquilo que você sente. Se você não trabalhar essa questão de dar e receber de uma forma correta às pessoas, você vai gerar um princípio ruim de não causalidade. Você vai afetar você, vai gerar problemas para você, para a sua vida, e você vai estar fadado a complicações reais naquilo que você precisa como existência. E, obviamente, o Nirvana. O Nirvana, que tem gente que não entendeu o que é Nirvana, infelizmente, ou acha que é uma banda de rock, ou acha que é o paraíso, e não é o paraíso. O Nirvana é um estado de paz e tranquilidade que seja momentâneo, e é de obrigação de cada um indivíduo que está inserido dentro do contexto búdico, ou seja, da consciência Buda, ou uma consciência daquele que realmente precisa se elevar constantemente, alcançar esse estado contemplativo 24 horas. Ele não é duradouro. O Nirvana, ele é momentâneo na sua vida. Você dura essa percepção na hora que você contempla, durante uma prática relacionada a uma das linhagens budistas, um estado pequeno de tempo. E a gente quer que esse estado seja duradouro, porque você puxa essa consciência para você e você quer que ela seja refletida no corpo físico, no corpo da fala e da mente de Buda, que são os 3 fatores principais, que é o Nirmanakaya, Sambhogakaya e o Dharmakaya, que realmente existe dentro das linhagens búdicas e que há a necessidade da gente ter a fala correta, o pensamento correto e o corpo correto. O corpo de Buda, a fala de Buda e a mente de Buda, tá? Lembrando, Buda não é um deus nem a personificação de um ser. Buda é um estado de consciência a ser obtido e atingido por aqueles que realmente seguem o budismo. Há necessidade de explicar isso para aqueles que, infelizmente, acabam destruindo esse conhecimento ou utilizando de falácias ou má fé, tá bom? É interessantíssima essa parábola chama-se proteger o Dharma, ou seja, manter vivo a consciência búdica, entendendo e contemplando isso constantemente. Ufa! Claro, todos esses ensinamentos, eles são passados por lamas, eles são passados por pessoas que possuem um nível de instrução muito mais detalhado. Eu trouxe só um pincelar para que vocês entendam mais ou menos qual é o caminho a ser seguido do raciocínio dentro dos sutras, ou seja, dos textos sagrados búdicos, ou, obviamente, dos grandes lamas e das linhagens, tá bom? É difícil. É mais difícil ler esses livros e buscar o entendimento correto. Bom, agradeço de coração todos por assistirem esse vídeo e outros vídeos do canal. De coração, muitíssimo obrigado por esse esforço que todos fazem e realmente gostam de assistir e aprender cada vez mais sobre a si mesmo, sobre a espiritualidade e sobre aquilo que nós trazemos em termos de conteúdo e conhecimento a vocês. Bom, como recadinhos finais, de novo, como todo mundo sabe, Tio Spook é licenciado nacionalmente e internacionalmente como terapeuta e psicoterapeuta holístico ou alternativo, capaz de ajudar vocês em meio às suas enfermidades físicas, emocionais, mentais e espirituais, ou mesmo para a retirada de energias ruins dentro da casa de vocês, ou mesmo escritórios onde vocês trabalham, como visto em 2 playlists colocadas aqui no canal. Uma playlist que é o depoimento dos inscritos e outra playlist que é o de limpeza de casas, tá? Então, para aqueles que querem solicitar esses atendimentos, vocês devem encaminhar um e-mail, não é WhatsApp,
não é Instagram, não é Facebook, não é Twitter, é um e-mail para limpezadecasas@gmail.com, limpeza com Z, tá, gente? limpezadecasas@gmail.com. E aí sim vocês vão solicitar o tratamento para vocês ou para quem vocês acham que precisa, tudo bem? Outro fator, para aqueles que querem ajudar a gente a continuar aqui, firme e forte, no YouTube, existem duas formas de ajudar. Uma delas é o programa de doação pelo programa Seja Membro, que você clica aqui embaixo, você doa R$8 e a gente continua firme e forte aqui na plataforma, ou mesmo pelo PayPal, que também encontra-se aqui embaixo na descrição do vídeo, como vocês podem fazê-lo. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e, como eu sempre digo, nesta playlist. Namastê, meus nobres e queridos gafanhotos!